Queridos e amados preciosos irmãos, nesta manhã, dia 7 de junho de 2015, é uma alegria estarmos juntos. E retornaremos hoje à série de mensagens que temos meditado no livro de Atos, com base no livro de Atos. Atos conhecido como Atos dos Apóstolos, mas muitos teólogos concordam que o melhor nome para o livro de Atos seria Atos do Espírito Santo, através da igreja. Porque afinal de contas, tudo que acontece no livro de Atos, acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus. É como se fosse a continuidade do ministério de Jesus, através do Espírito Santo. Jesus, ele morre, ele ressuscita, e depois ele sobe aos céus, e ele envia o Consolador. A palavra em grego, Consolador, seria o Parácletos, o ajudador, aquele que anda ao lado. E o conceito que Jesus quer nos dizer é que, a partir da sua ausência física, ele não nos deixaria sozinhos, mas ele nos enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele permanece com a sua igreja, ele capacita a sua igreja, e ele continua a obra de Cristo na terra, a partir da sua igreja. E ele, para isso, ele nos concede dons, para isso ele nos traz poder, como Jesus disse em Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito. Para isso ele nos dá ousadia para proclamar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus tem um ministério maravilhoso e lindo, muitas vezes negligenciado por causa dos nossos preconceitos, ou por causa dos nossos exageros. É interessante que todo tipo de exagero numa ênfase acaba produzindo uma resposta exagerada também. Nós precisamos do equilíbrio, precisamos ser equilibrados, biblicamente equilibrados, não nos omitirmos quanto ao que as Escrituras nos dizem. A nossa última reflexão sobre o livro de Atos foi no dia 22 de fevereiro. E nessa ocasião nós vimos sobre Filipe, nós paramos em Atos capítulo 8. E hoje nós continuaremos o livro de Atos, Atos capítulo 9. Então você já pode deixar a sua Bíblia previamente aberta aí, em Atos capítulo 9. E a partir de então, Lucas, o autor de Atos, ele se detém agora na história e na biografia de Saulo, ou Paulo, né? Antes de Paulo se tornar Paulo, ele era Saulo. E Saulo, quem era Saulo? Era um perseguidor da igreja, ele era membro do Sinédrio, ele era uma pessoa importante, influente na comunidade de Israel, e muito zeloso pela lei judaica, muito desejoso em cumprir a lei. E ele perseguia Jesus ao perseguir a sua igreja. Enquanto ele perseguia os discípulos, ele estava perseguindo também o nome de Jesus. Claro que ele fazia isso por ignorância, mas não é possível afirmar que Paulo estava em busca de Deus. Ele, na verdade, estava em busca do seu zelo religioso, ele estava em busca da condenação dos cristãos, e Deus, na sua soberania, o encontrou. Deus, na sua graça, se revelou a ele. É muito interessante que Paulo já tinha aparecido no cenário de Atos, antes mesmo do capítulo 9. Vocês se lembram qual é a primeira vez que Saulo aparece no livro de Atos? Ele aparece diante do apedrejamento de Estevão, né? Durante da morte de Estevão, do martírio de Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir da história cristã. É o primeiro que morre em nome da sua fé, é a primeira testemunha que dá a sua vida pela fé em Jesus. E diz a Bíblia lá em Atos capítulo 7, verso 58, que Saulo estava lá segurando as vestes de Estevão. A ideia aqui é que Saulo estava aprovando a morte de Estevão. Ele estava apoiando aquele apedrejamento. Ele estava sendo conivente com aquilo, estava permitindo, estava apoiando aquilo tudo. Mais tarde, o Saulo, ele diria no seu próprio testemunho pessoal, em Atos capítulo 22, ele diria o seguinte: e eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação,
e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe dos gentios. Então, aos gentios. O próprio Paulo testemunha aqui que ele mesmo estava aprovando a morte de Estevão, que ele mesmo perseguia os cristãos, que ele mesmo não necessariamente estava em busca de Deus, mas soberanamente e graciosamente, Deus se encontra com Saulo, e ele vira o grande apóstolo. Vamos ler a narrativa de Atos capítulo 9? Olha que interessante, Atos 9, verso 1 a 22. Enquanto isso, Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quem é que escolheu Saulo? Foi Deus. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. E Saulo recuperou as forças, isso. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Verso 20. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém, né? Que relato maravilhoso. Eu li aqui 22 versículos para os irmãos, né? É até importante, porque aqui na igreja pelo menos você lê a Bíblia, né? Eu sei que os irmãos já leem a Bíblia em casa, graças a Deus por isso, né? Mas aqui a gente lê mais ainda. Bom, que relato lindo, que relato maravilhoso da conversão de Saulo. E eu quis ler toda a história para ver que ele era um perseguidor, e de perseguidor ele passou a ser uma testemunha fiel de Jesus e pregar que Jesus era o Cristo. Vamos orar para que o Senhor nos dê esse entendimento e nos ajude a entender o que a palavra diz. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é explícita, é clara, mas nós carecemos do Teu auxílio, do fortalecimento do Teu Espírito Santo, da Tua iluminação, para compreender a Tua verdade, Pai. Fala aos nossos corações e conforme o Teu querer, e usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu entendo que esse trecho aqui está relatando a conversão de Saulo, né? Essa transformação que Saulo viveu na sua vida, de um homem perseguidor, de um homem contra o cristianismo, para um apóstolo de Jesus, alguém que corria risco de vida pela causa de Jesus Cristo.
Esses 22 versículos mostram os sinais de uma genuína conversão. É lógico que a experiência de Saulo não necessariamente é a experiência que deva ser repetida por todos nós. É lógico que o que Saulo viveu, você vai viver também. Lógico que não, né? Deus trabalha de várias formas diferentes, de maneiras diferentes. No caso de Saulo, aconteceram coisas impressionantes. Jesus apareceu para ele, Jesus deu uma visão para ele, né? Jesus usou um homem chamado Ananias. Foram coisas realmente maravilhosas. Não necessariamente a experiência de Saulo vai ser a sua experiência ou a experiência de outros. No entanto, o que Saulo viveu aponta os sinais de uma genuína conversão a Jesus. E o que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é quais são os sinais de uma genuína conversão. Uma genuína conversão, ele é resultado da ação soberana de Deus e se evidencia por uma entrega total do coração ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Uma genuína conversão é mudança de Deus, é ação de Deus. Nenhum homem pode mudar a si mesmo pela sua própria força. Não, é ação da graça, da soberania de Deus. E essa conversão, ela é evidenciada como? Por uma entrega total do seu coração, né? O homem se entrega, ele vive sobre o senhorio de Jesus Cristo de uma forma plena. Isso evidencia uma genuína conversão. Alguns aspectos, então, de uma conversão genuína são os seguintes. O primeiro aspecto é a compreensão da graça soberana e miraculosa de Deus. Como eu já afirmei aqui para os irmãos, a experiência de Saulo não necessariamente é a mesma experiência de todos nós. Ao mesmo tempo, aquilo que Saulo viveu evidencia sinais de uma conversão genuína. Como escreve John Stott: não precisamos ser atingidos por uma luz vinda do céu, mas precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e nos entregarmos a Ele. Amém? Você não vai ter uma luz, né, necessariamente. Pode ser que você tenha, tá certo? Pode ser que você tenha. Mas não necessariamente você vai ter aí uma luz vinda do céu, uma coisa sobrenatural. Mas o sinal de uma genuína conversão é, em primeiro lugar, um encontro pessoal com Jesus Cristo e uma entrega a Ele. Entender que isso é graça soberana de Deus, isso é milagre também de Deus. De fato, Paulo, ele estava cheio de preconceitos, e Paulo tinha preconceitos contra os cristãos. Paulo não estava disposto a ouvir os ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, Paulo perseguia ferozmente qualquer um que alegasse ser discípulo de Jesus. Por isso, não é possível afirmar que Paulo estava em busca de Cristo, embora Paulo fosse muito religioso. Por isso, o que é interessante aqui, e eu cito aqui as palavras de John Stott, diz John Stott, não eu, né? Paulo não tomou uma decisão por Cristo, foi Cristo quem o escolheu e o consagrou para ele. Eu quero ler um texto de 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 a 15, em que Paulo também relata mais uma vez a experiência que ele teve. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente. Quer dizer, ele não estava a fim de buscar Jesus. Ele era religioso, ele tinha um zelo religioso muito forte. Mas ele mesmo diz aqui, eu era blasfemo, perseguidor, mas eu alcancei misericórdia, porque eu o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. O que transbordou sobre ele? A graça. Aleluia, né? A graça de Deus transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior, né? Glória a Deus por isso. Esse princípio, esse conceito, essa convicção de Paulo, ele evidencia que toda conversão a Deus é resultado de uma ação exclusiva, direta do próprio Deus, no seguinte sentido: é impossível que um ser humano salve a si mesmo, se não houver a ação de Deus, se não houver Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, a graça soberana, né? Não, senão a gente vai se limitar às obras, à religiosidade,
a nossa própria prática. Paulo era extremamente zeloso pela sua religiosidade, mas foi uma ação de Deus sobre a vida dele que o levou a essa conversão. E isso é um enorme milagre, porque Deus não força ninguém. Deus não vai te forçar, né? Obviamente isso é um milagre de Deus. Ele trabalha de forma graciosa, misericordiosa. Genuínas conversões, meus queridos irmãos, não atuam por pressão, por coerção, por brilhantismo teológico. Isso que é algo importante nós entendermos. Uma pessoa não vai se converter a Jesus pelo brilhantismo teológico que você expressar a ela. Uma pessoa não vai vir para Jesus, né, pela sua capacidade intelectual, mas sim pela uma ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso falar coisas maravilhosas aqui, belíssimas, teológicas, intelectualizadas e lindas, e a gente achar que se eu conseguir discutir num nível altíssimo de teologia com alguém que é ateu, por exemplo, né? Então a gente acha, vou entender, vou discutir teologicamente o criacionismo com alguém que acabou de ler o livro do Dawkins, né? E aí eu vou discutir então sobre criacionismo, e você acha que isso vai ser suficiente? Não, conversão é algo espiritual e sobrenatural, amém? É a ação de Deus. É espiritual, ela é sobrenatural. Por isso também te traz uma certa paz no seu coração, né? Porque além de você pregar o Evangelho, e você precisa pregar o Evangelho e fazer discípulos, mas você precisa entender que quem vai fazer também essa obra é Deus, quem faz essa obra de transformação é Deus. Você precisa orar. E às vezes nós queremos que a pessoa seja salva pelo nosso próprio argumento, e nós não oramos para que aquela pessoa entenda o amor de Deus, né? Precisamos orar mais. Precisamos entender que isso é uma ação sobrenatural de Deus. Precisamos crer todos os dias e clamar ao Senhor, para que o Senhor toque nos corações. Amém? Você está orando por vidas? Você está clamando a Deus para que Deus toque nesses corações? Se é obra de Deus, eu preciso clamar a Deus. Preciso orar ao Senhor para que Deus faça essa obra, para que Deus faça esse milagre. Quando você for pregar o Evangelho para alguém, ore para que o Espírito Santo de Deus atue naquele coração. Porque isso é obra espiritual e sobrenatural. Ao mesmo tempo, lógico, você precisa ser um instrumento preparado por Deus, a tempo e fora de tempo, claro. Isso não significa que você deve deixar de estudar as Escrituras, ou conhecer plenamente as Escrituras, ou conhecer a teologia das Escrituras. Não, isso aí seria uma grande acomodação, né? Uma grande ignorância. O que nós precisamos entender é que a fé precede o conhecimento. Não adianta nada eu conhecer sem ter fé, e fé é algo espiritual. Uma vez que eu creio, aí eu vou estudar para entender, amém? E aí você vai conseguir explicar a tua fé, a razão da sua fé, para aqueles que não a entendem, para aqueles que não a compreendem. Quantos de nós estamos buscando diversos milagres, e buscamos o sobrenatural de Deus, e não entendemos que o maior milagre é um pecador se arrepender e vir para Jesus Cristo? Às vezes, queremos os milagres, o sobrenatural de Deus, e nos esquecemos que o grande milagre de Deus é um encontro pessoal, é um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, é a transformação de alguém para Jesus. Por isso, eu tinha um vídeo preparado, mas eu vou pular esse vídeo, né? Vou pular o vídeo. Vocês conseguiram baixar aí, multimídia? Não sei, mas eu vou pular. Por isso, se você crê em Cristo, saiba que o maior milagre já ocorreu em sua vida. E quanto aos que ainda não creram, saiba que somente Deus pode fazer este milagre, e você pode ser um instrumento para esta proclamação. E o segundo aqui aspecto de uma genuína conversão é a compreensão progressiva da graça diante de conflitos internos. A compreensão progressiva da graça diante de conflitos internos. Olha que interessante. Parece-me que grandes certezas quase sempre são fruto de terríveis questionamentos. Talvez você fale assim, poxa, tenho muitas dúvidas, né?
eu sou aqui atormentado pelas dúvidas. Talvez se analisássemos a história daqueles que tiveram grandes resoluções na sua vida, ou que proclamaram grandes certezas e grandes convicções, perceberíamos que essa grande certeza, essa grande convicção, muito provavelmente foi resultado de um período profundo de dúvida e de questionamentos. Porque parece-me, nem sempre, mas muitas vezes as dúvidas, elas podem nos conduzir a convicções. E talvez a dúvida e a inconsistência sejam marcas de um genuíno desejo pela verdade e pela certeza. Nem todo mundo que demonstra inconsistência e dúvida está à procura de uma verdade, né? Mas muitas vezes a dúvida e a inconsistência serão marcas de um genuíno desejo por isso. Na sua própria versão de conversão, Paulo, no capítulo 26, do verso 14 de Atos, ele afirma o seguinte: todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, e isso era Jesus, né? O que Jesus dizia para Saulo no momento em que ele se encontrou com ele? Jesus dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, não dá para ler direito, mas diz aí, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Olha o que Jesus disse para Saulo, que interessante, né? Jesus se encontra com Saulo, Saulo cai, todo mundo cai por terra lá, parece que cai, né? E aí, Jesus diz: Saulo, por que você está me resistindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O que Jesus quis dizer com isso? O que é um aguilhão? Vocês sabem o que é um aguilhão? Eu, como não sou da roça, né? Eu fui pesquisar o que é o aguilhão, tá certo? O que é o aguilhão? O aguilhão, traduzido aí do grego kentron, pode ser traduzido como uma picada, uma ferroada, ou no sentido de uma arma letal. Também pode ser traduzido como literalmente um aguilhão, que é um instrumento de ferro usado para mover o gado, para mover os cavalos e os outros animais de carga. Então o aguilhão eu imagino que seja um espeto de ferro, que cutuca o gado, tá certo? Para que o gado caminhe na direção certa. No caso aqui, essa palavra usada para aguilhão, também pode ser entendida como uma ferroada, uma picada, que é fatal. Ela te leva à morte, né? E Jesus fala isso para Saulo: Saulo, você está resistindo às fustigadas do aguilhão, você está aí sendo picado, você está sendo machucado, e até quando você vai resistir isso daí? É como se Paulo fosse o gado, e Deus estivesse fustigando ele continuamente, fato que só lhe traria dor. O conceito aqui é como se Jesus estivesse lá, né, cutucando Saulo, e Saulo sentindo dor, e Saulo com dificuldade para se entregar, mas cheio de dor, cheio de inconsistências, cheio de dificuldades internas. E é bem provável que esses aguilhões, eles representassem a sua consciência. Uma vez que Saulo teve uma profunda experiência de testemunho com Cristo a partir de Estevão. Imagina como é que estava a mente de Saulo. Saulo, ele estava diante de Estevão quando Estevão morreu, não foi isso? E o que Estevão diz quando ele morre? Lembram? Ele vê os céus abertos, né? Ele vê o Filho do Homem, ele vê o Pai, ele vê a glória de Deus. E Estevão ora por aqueles que estavam matando ele. Estevão faz uma oração por aqueles homens, enquanto estava sendo apedrejado, enquanto estava sendo morto. Você já presenciou a morte de alguém? No Haiti, eu presenciei a morte. Lá, temos uma irmã haitiana. Numa viagem que eu fiz para o Haiti, eu presenciei lá um assassinato. A imagem da morte de alguém, ela não sai da nossa cabeça. Agora imagina o que é a imagem de alguém que está morrendo e está orando por você. E está clamando pela sua vida. Saulo nunca mais se esqueceu daquilo. E em todo lugar que Saulo ia, aquilo ficava lá, ó, pumba. E Saulo estava perseguindo os cristãos, mas toda vez que ele prendia um cristão,
ele se lembrava daquele irmão Estevão morrendo e orando pela vida dele. E a consciência dele, ele tinha a convicção de que estava fazendo o que é certo, mas a consciência dele estava sendo martelada, massacrada por aquela imagem de um homem de Deus que estava sendo morto, mas estava orando pela vida dele. Paulo estava lutando internamente nas suas inconsistências, nas suas dúvidas. Ele estava sendo profundamente ferido na crueldade daquelas dúvidas. E ele continuava resistindo, mas quanto mais ele resistia, mais ele era machucado e ferido. Imagina como é que Saulo pensava, como é que esses cristãos continuam a adorar a Deus, como é que esses cristãos continuam a ter tanta paz diante dessas perseguições e aflições. E aí eu cito Carl Jung, os psicólogos aí devem conhecer o Jung, né? Olha a frase que ele diz: fanáticos são aqueles que precisam compensar de alguma forma as suas dúvidas secretas. Fanáticos são aqueles que precisam compensar de alguma forma as suas dúvidas secretas. Então toda vez que você vê um fanático aí, seja de qualquer vertente, tem fanático crente também, não tem? Então toda vez que você vê um fanático, aquela pessoa que não dialoga, né? Que não abre espaço para o diálogo, que não abre espaço para conversa, é aquilo e pronto, é aquela convicção, e aquela perseguição feroz a algum grupo de pessoas, a algum tipo de gente, e aquela coisa ferrenha. Olha o que Carl Jung diz aí: fanáticos são aqueles que precisam compensar de algumas formas as suas dúvidas secretas. E parece que Paulo estava agindo assim. Ele tinha tanta dúvida que perseguia ferozmente os cristãos. E aquilo só trazia sofrimento para ele. Por isso, obsessões e reações extremas podem expressar problemas mal resolvidos. Até mesmo obsessões e reações extremas contra algum tipo de pecado. Pessoas que quando entram naquele assunto ficam nervosos, se revoltam. Pode ser algum tipo de problema mal resolvido. Alguma coisa interna. E qual que é a solução para isso? É resistir? Será que a solução é continuar fustigando? É continuar perseguindo, é continuar brigando, é continuar fazendo guerra santa? No caso de Paulo, a solução para isso não foi expressar uma antítese, porque estava cheio de dúvidas. A solução de Saulo, diante dos seus conflitos, foi se entregar à soberania e à transformação de Deus. Diga aleluia, né? Saulo se entregou para Deus e falou: Deus, não posso mais resistir. Eu vou me entregar. Talvez ele não entendesse tudo, talvez ele não tinha entendido ainda como é que aqueles cristãos poderiam estar certos. Mas ele se entregou, que Deus era soberano e que aquilo era o que Deus queria naquele momento. E ele depois entendeu o Evangelho de Jesus Cristo e entendeu o Evangelho do amor de Deus. Eu me lembro de uma personagem de um conto, desculpem citar, mas o crente não precisa ser bitolado, tá? Você pode ler outras coisas, né? Você pode ler o Carl Jung, você pode ler outros contos, né? Mas eu me lembro de um conto de um homem que não é crente, tá certo? Nunca foi crente, mas chamado Jorge Amado, né? Ficou muito famoso pelas novelas que ele fez aí. E tinha um personagem de um conto dele chamado Doroteia. Talvez você tenha visto a novela, né? Mas a Doroteia era uma pessoa que era a mantenedora dos bons costumes e bons valores. E qualquer tipo de adultério que surgia na sociedade, né, onde eles estavam, a Doroteia, ela ia contra, ela criticava, ela falava mal. Olha lá, que fulana mais horrível, que fulana ruim. Ela se sentia a mantenedora dos bons costumes e bons valores. Mas no final do conto do Jorge Amado, você percebe que a Doroteia tinha tantos problemas, porque ela mesma tinha sido uma garota de programa no passado, né? E ela não sabia lidar com aquele passado mal resolvido, e ela se manifestava contra todo mundo que aparentemente corrompia os bons costumes da família. Mas ela tinha um grande problema. Meus irmãos, não é a solução. Ir contra com toda a sua ferocidade a sua ferocidade não é a solução, né? Mas talvez você tenha dúvidas no seu coração diante dos conflitos internos
questionamentos, entregue-se totalmente a Deus, porque só Ele pode nos restaurar e transformar os nossos corações. Amém, queridos irmãos? Entregue a Deus, continue amando, creia nas suas convicções, né? Mas dura coisa é resistir a esse aguilhão. Todos nós lutamos, assim como Paulo lutou em seu coração. A conversão de Saulo nos inspira, as marcas de uma genuína transformação. Todos nós lutamos, mas Deus nos concede na sua graça, de maneira soberana. 2 recomendações aí, 2 coisas conclusivas. Somente Deus pode transformar e converter um coração humano. Por isso, ore intensamente e creia no poder de Deus para transformar vidas. Segunda ação conclusiva aqui, segunda frase aqui. Diante dos conflitos internos e das dúvidas em seu coração, não negue as suas dificuldades através da oposição, mas permita que toda resistência se transforme em profunda entrega e dependência de Deus, né? Amém? Olha, não estou falando para a gente não se opor ao pecado, a gente tem que se opor àquilo que é prática pecaminosa, né? Mas até onde vai a oposição ao pecado, até onde vai a oposição à pessoa? São questões diferentes. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento e vamos orar para que o Senhor continue na direção das nossas vidas e para que o Senhor derrame a sua graça e nos transforme cada vez mais e nos transforme segundo a sua imagem. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor nesta hora e pedir para que o Senhor continue aqui conosco, dirigindo os nossos corações. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão especial em que nós podemos refletir sobre a Tua Palavra, e são tantos desafios, mas nós oramos para que o Senhor encontre em nós espaço para transformação, e que toda dúvida produza em nós convicções, entrega e dependência do Senhor. Nós oramos também, ó Deus, para que o Senhor nos inspire, Pai amado, a orarmos mais, a clamarmos mais, para que o Senhor faça a obra de transformação nas vidas e nos use como instrumentos do Senhor, para que outras vidas conheçam o Teu amor. Pai amado, nós queremos ser instrumentos Teus, sabendo que é o Senhor quem faz toda a obra de transformação. Usa cada um de nós aqui, para fazermos discípulos e proclamarmos o Teu Evangelho. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra que tanto nos inspira e nos ensina, em nome de Jesus. Amém, Deus. Graças a Deus por isso, né?